Oi, eu sou a Fabielle Bacelar, eu sou artesã e desde 2016 que eu tô na internet ensinando costura criativa. E hoje eu posso dizer que eu sou realizada ensinando artesãs a viverem de suas paixões. Hoje eu vou te ajudar a aumentar a renda do seu ateliê descomplicando a produção. Eu quero te ajudar a entender que costurar mais rápido libera o seu tempo para outras coisas que também são importantes na vida. Então, se você costura apenas como um hobby, se você gosta de fazer peças para presentear amigos, ou se o seu foco com a costura é de ter uma renda extra ou até mesmo uma renda principal, pega papel e caneta que eu tenho certeza que o que eu vou falar aqui hoje vai te ajudar. Eu vou te mostrar que é possível aumentar em até 100% a sua produção focando em peças práticas. E essas peças vão fazer a sua lucratividade aumentar. Talvez seja a hora de você definir um nicho, fechar um pouco o seu leque de produtos e começar a trabalhar com aqueles produtos que são mais práticos, porque dessa forma você pode ter o resultado que você sempre sonhou. E aqui nessa série de vídeos eu estou falando como ter uma renda ou aumentar essa renda costurando peças práticas. Esse é o terceiro vídeo da Semana da Costura Criativa Descomplicada. Então, se você não assistiu o vídeo 1 e o vídeo 2, dá pausa nesse vídeo aqui, volta lá para assistir os outros vídeos, porque eles vão ser importantes para você e para o seu ateliê. Eu tenho um recado importante antes de começar a aula de hoje. As apostilas e os moldes que eu estou disponibilizando durante essa semana só vão ser enviados por e-mail. Então, se você tem interesse em receber esse material complementar, você precisa se inscrever na Semana da Costura Criativa Descomplicada. E como você faz isso? Procurando o link na descrição desse vídeo ou um botão onde vai estar escrito inscrever-se ou inscreva-se aqui. Dá uma olhadinha que você vai conseguir achar, tá? E eu quero agradecer a todas as pessoas maravilhosas que estão comentando aqui embaixo. Isso me deixa muito feliz e me motiva a continuar fazendo esse tipo de evento para você. Então comenta bastante aqui e convida a sua amiga para participar também. Eu prometo que eu vou tentar responder todo mundo até o final dessa semana. Agora vamos para o assunto de hoje. No vídeo passado eu contei como eu consegui aumentar 365% a minha produção. Isso aconteceu porque a gente focou em aumentar a produção para realizar o sonho de fazer um intercâmbio. Era um sonho que o Adriano tinha, o meu marido, e eu queria muito ter a chance de realizar esse sonho, que a gente pudesse realizar esse sonho juntos. Nós precisávamos de R$5.000 nessa época para poder comprar a passagem de ida e volta para a África do Sul, e nós conseguimos superar esse valor aplicando as estratégias que eu vou te ensinar hoje aqui. Então presta atenção, tá? O que eu fiz? Eu diminuí a variedade de produtos que eu oferecia às clientes. Eu foquei a produção nas 5 peças que eram mais pedidas, nas encomendas e que eram mais vendidas à pronta entrega. Parei com as encomendas e com isso a minha produtividade aumentou. Essa estratégia é muito boa para a gente atingir uma meta financeira quando a gente precisa. Mas no dia a dia normal, eu diria que 10 peças com variações de tamanho seriam o ideal para a gente ter no nosso catálogo. E a cada 3 meses fazer uma avaliação, pegar os 3 produtos que são menos vendidos e colocar 3 novos produtos de lançamento no lugar daqueles. Ah, Fá, mas eu acho que 10 produtos é pouco. Mas vamos pensar um pouquinho. Se você tem 10 produtos e desses produtos você faz o tamanho PMG, você já tem 30 variações de produtos para oferecer para os seus clientes. E se você considerar as estampas que você pode usar e os detalhes diferentes que você pode colocar em cada uma dessas peças, as variações seriam praticamente infinitas. Por que eu estou dizendo isso? Porque se toda semana a gente começa a colocar peças novas no nosso catálogo, a gente nunca tem a possibilidade de agilizar a nossa produção. É legal sim ter novidades, é preciso ter novidades para continuar chamando a atenção do cliente, mas isso você pode fazer a cada 3 meses, tirando as 3 peças que foram menos vendidas, colocando peças novas, e isso também pode ser feito com a troca de coleção de estampa que as fábricas já fazem. Você pode pegar estampas novas que vai trazer uma cara diferente para os seus produtos. Algo importante, é legal que esses produtos novos sempre sejam voltados para atender o seu nicho, o seu público-alvo,
e que eles também tenham uma produção descomplicada. Essa seria a forma ideal de sempre ter novidades e também de ter rotatividade nas peças do catálogo. E isso que eu tô falando aqui não é novidade não. As indústrias da moda fazem isso o tempo todo. Ela tira do catálogo aquelas peças que não funcionaram, as peças que, tipo assim, colaram na moda, que viraram queridinhas, elas permanecem no catálogo por 2, 3, até 4 estações, dependendo, viram o ano, né, vão até a estação do ano seguinte no catálogo da loja. E o fato delas tirarem essas peças que não, tipo assim, não foram muito bem, faz com que elas tenham a chance de colocar peças novas nesse catálogo. Então, se uma indústria que é multimilionária, né, usa essa estratégia para poder ter rotatividade, ter novidade, por que a gente não pode usar também? E é legal lembrar que de tempos em tempos essa moda volta, né? Algumas peças que foram tiradas lá atrás, elas voltam para o catálogo em um novo momento. Então você também pode fazer isso. Se você perceber que uma das peças novas que foi lançamento não teve uma boa aceitação, você pode tirar ela depois de um tempo e voltar uma daquelas, né, 3 peças que você tirou que tinha mais aceitação do seu público. Então é hora de você analisar e responder as perguntas que eu vou te fazer, com a minha colinha para me ajudar. Vale a pena gastar tanto tempo toda semana aprendendo peças novas que podem nem ser vendidas no futuro? Você acha que vale a pena? Você investir tanto tempo tentando aprender uma peça nova e não conseguir, ter certeza que ela vai ser vendida? Às vezes não vale a pena esse investimento de tempo. Você pode estar investindo esse tempo em uma outra coisa que seja mais importante para você. Vamos para outra pergunta. Vale a pena ter um catálogo gigante que na hora que a cliente encomenda a peça, você demora um tempão procurando pelo molde porque não lembra mais como a peça é feita? Será que vale a pena isso? Porque tem gente que tem tanta peça que às vezes até perde o molde e aí vai ter que correr atrás de conseguir esse molde de novo e gasta o maior tempão nesse processo. Pode ser que isso não vale a pena. Vale a pena investir 5 horas para fazer uma peça que fica muito cara e tem a chance de nem ser vendida depois? É algo também a se pensar. Porque às vezes a gente pega uma peça que ela é tão complicada e demora tanto que o custo de mão de obra dela fica alto, né? E é necessário sim você valorizar a sua hora de trabalho, mas a gente precisa ter consciência de que no mercado pode ser que aquela peça demore a ser vendida ou que nem seja vendida, né? Então vale a pena analisar isso aí. Vale a pena se desgastar tanto atrás de novidades para o ateliê, tendo lançamentos toda hora e não conseguir ter produtividade? Eu já vi isso acontecer muitas vezes também. As pessoas ficam tão atrás de novidade, novidade, que na hora que ela recebe lá 30 encomendas, ela não tem produtividade, ela não consegue entregar a quantidade de encomendas que ela recebeu, porque ela está sempre atrás de novidade. Então é legal, é importante ter essa novidade, mas é muito importante a gente também ter equilíbrio e conseguir aumentar a nossa produção, a nossa produtividade. Vale a pena gastar um monte de dinheiro comprando projetos novos, caros, difíceis, que demoram horas para serem feitos e ainda podem nem ser o produto ideal para aumentar a sua renda? Também é algo a se pensar. Eu conheço muitas meninas que pegam todo o valor que elas conseguiram com o ateliê ou com o lucro do ateliê e investem na compra de projetos novos de outras artesãs. Eu não tenho nada contra, gente. Eu acho que sim, é legal a gente investir, no trabalho da amiga que tá ali, gastou horas preparando aquele projeto, mas vale muito a pena você analisar se aquele projeto ali vai permitir que você tenha uma produtividade legal no ateliê. Eu quero que vocês analisem o que realmente vai fazer a sua produção aumentar. Porque eu vejo muitas meninas que fecham a agenda no primeiro mês, vai lá e coloca, gente, agenda fechada, novas encomendas só o mês que vem. Produzem, entregam esses produtos e não conseguem atingir o nível de salário que elas gostariam. E aí o que acontece? Elas ficam às vezes frustradas, porque elas estão com a agenda lotada, conseguem entregar, tem lucro nesses produtos que elas entregaram, só que elas não conseguem aumentar, ou atingir o salário que elas gostariam e nem aumentar a renda. E muitas vezes a situação está justamente nas peças que ela está oferecendo para os clientes. É legal sim ter algumas peças, 2, 3 peças,
4 peças mais elaboradas, mas é muito importante que você tenha peças que permitam que você tenha uma produção mais fluida, né? Uma produção que aconteça mais rapidamente, com mais naturalidade. Então o segredo é você focar em peças simples, que te permitem ter uma produção em quantidade e que te ajudem a atender bem o cliente, mesmo quando ele não tem tempo para esperar a encomenda ficar pronta. Já aconteceu muito comigo de não conseguir vender mais porque eu não tinha o produto pronta entrega e o cliente, né, a cliente não podia esperar. Elas me ligavam e diziam assim: Fá, o que você tem pronto aí que custa até R$40 para dar de presente para uma amiga? Se eu tivesse as peças no estoque, eu mostrava as opções para elas, mas muitas vezes eu estava tão focada nas encomendas que eu não tinha nada naquela faixa de preço e eu perdi a venda. Ou seja, o trabalho que eu tinha tido para fazer aquela cliente lembrar de mim tinha ido por água abaixo, porque quando ela lembrou e me ligou, eu não tinha produto para poder atender. Agora, quando ela me ligava, né, pedindo um produto de até R$40 e eu tinha peças no meu estoque, eu enviava para ela produtos na faixa entre R$30 e R$50. E assim ela tinha liberdade de escolher entre o produto mais caro e o produto mais barato. E por várias vezes ela escolhia o mais barato. Você pode até pensar que isso era um prejuízo para mim, mas deixa eu te contar, elas ficavam tão felizes porque tinham conseguido economizar, que da próxima vez que elas precisavam de um presente, elas lembravam de mim e me ligavam de novo. Então essa era uma forma de fidelizar a cliente com algo simples. E eu sempre tinha em casa um papel de presente de cor neutra, então quando ela falava que era presente, eu já tirava o preço da peça, colocava um cheirinho, embrulhava essa peça e colocava uma tag. Então o trabalho que ela tinha era só de colocar o nome e entregar para a pessoa. E às vezes elas até falavam: ah, Fá, coloca o nome para mim porque a minha letra não é muito legal. E eu já entregava o presente prontinho, era quase que um drive-thru. Elas só passavam, eu entregava, passava o cartão e elas seguiam viagem para onde elas tinham que ir com aquele presente na mão. E o mais legal era que a pessoa que ganhava o presente também virava cliente. Isso acontecia por causa do encantamento que a entrega daquele presente gerava. Chegava embrulhado, com o nome dela na tag, uma amiga querida que tinha dado, e quando ela abria era um presente cheiroso e com um toque artesanal. O que eu quero aqui, com essa semana da costura criativa descomplicada, é te fazer pensar em qual é o seu objetivo com a costura. Porque se o seu objetivo for aumentar a sua renda, pode ser que você esteja tentando fazer isso focando nos produtos errados. Mas atenção, eu preciso lembrar você que o que eu estou te ensinando aqui não é vender essas peças. O que eu estou ensinando é como costurar mais em menos tempo e assim ter a chance de ter o tão sonhado, né, catálogo de produtos pronta entrega. Lembrando que o fato de você ter produtos pronta entrega não te impede de pegar encomendas, tá? Mas conforme você for fazendo esses produtos pronta entrega e for vendo a facilidade que é não gastar um tempão com atendimento, eu tenho certeza que com o tempo você pode acabar diminuindo essas encomendas e focando mais e mais no pronta entrega, até que você vai ver que é mais rentável fazer os produtos pronta entrega do que os produtos encomendados. Mas isso é uma decisão sua, você pode aprender essas peças, incluir no seu catálogo e começar a fazer essas peças pronta entrega e continuar pegando encomendas sem problema nenhum. Às vezes quando eu falo isso sobre aumentar a produtividade, fazer mais peças em menos tempo, muitas pessoas chegam para mim e falam: ah, mas vai perder a característica artesanal, nossa, mas isso não vai ser legal para minha criatividade, então eu nunca mais vou poder fazer peças diferentes. Não me entenda mal, não é isso que eu estou dizendo aqui. Produzir mais não quer dizer que o seu produto vai deixar de ser artesanal, porque você vai continuar fazendo com as suas mãos, cortando, preparando, costurando. Então a etapa vai continuar sendo artesanal, pode ficar tranquilo. E sobre essa parte de matar a criatividade, de que nunca mais você vai poder fazer outra coisa, também não é verdade. Você vai sim, inclusive, ter mais tempo sobrando para você conseguir fazer coisas que você não podia antes. Porque você vai ter a chance de ter uma maior lucratividade no seu ateliê e vai poder até trabalhar menos horas. Imagina, né? Se hoje você trabalha 8 horas por dia e consegue fazer 2 peças, imagina o que aconteceria se você nessas mesmas 8 horas conseguisse produzir 10 peças. Então você ficaria praticamente
né, com a produção toda da semana em um dia só. Nos outros dias você poderia escolher se você vai continuar produzindo, né, mais peças ou se você vai usar esses outros dias para outras coisas que são importantes para você. Tá entendendo? A minha ideia aqui não é impedir que você faça aquilo que você gosta. Pelo contrário, é te ajudar a ter a parte financeira resolvida, né? Ter mais produtividade, conseguir vender mais produtos, né? Ter mais peças para vender e com isso poder escolher o que você vai fazer na outra parte do tempo que vai sobrar. Agora vem aquela parte que a gente ama, que é botar a mão no tecido e costurar. A peça que eu vou te ensinar hoje, você pode fazer em até 6 tamanhos diferentes usando a mesma técnica. Então eu vou te ensinar aqui no vídeo a fazer a peça do tamanho que tá indo o molde para você por e-mail. Então se você ainda não se inscreveu aqui na Semana da Costura Criativa Descomplicada, se inscreve para você receber o molde. E depois que eu ensinar essa peça, né, fica até o final, que eu vou mostrar como você pode adaptar esse molde e fazer em até 6 tamanhos diferentes. E no momento que você muda o tamanho dessa peça, você pode mudar também a funcionalidade dela. Então você não precisa apresentar todas as peças como bolsa transversal, que é a peça que a gente vai aprender aqui. Mas você pode apresentar como uma bolsa clutch, como uma carteira, como um porta-tablet, como um porta-notebook, então vai ficar a seu critério. Até como uma pasta de professora você pode apresentar essa peça. É essa peça aqui que a gente vai aprender, que é a bolsa transversal com alça regulável, tá? Muito legal, eu acho que você vai gostar. E lembra de ficar até o final para você pegar o truque que vai te ajudar a produzir essa peça em até 6 tamanhos. No caso, o tamanho do molde e mais 5. Vamos para nossa próxima peça, que é a bolsa transversal, tá? Com botãozinho de imã. Aqui a gente tá com o molde, um esqueminha de montagem. De acordo com o esquema de montagem, você vai recortar o molde e colar. Como eu sempre falo com vocês, eu cortei ele no papel cartão. E seguindo a orientação que tá aqui, a gente precisa cortar essa peça dessa forma aqui, ó. Aqui eu já tô cortadinho o tecido de fora e o de dentro. O tecido do bolso, tá? Já tá aqui cortado também. E aí eu vou colocar aqui, ó. E além disso aqui, eu já cortei no TNT do tamanho da peça e na manta R2, tá? Essa manta R2 aqui, eu cortei um pouquinho maior porque eu tenho a intenção de quiltar o tecido de fora na manta, que eu acho que vai ficar super bonitinho, né, e vai dar uma cara bem profissional pra peça. Esse aqui é o TNT 80, tá? Que a gente vai deixar aqui junto com o forro. E já tem aqui no meu molde as marcações dos botões, né? Então eu acho legal você também fazer aí no seu. Essa bolsa, ela foi baseada nessa bolsinha aqui, que foi um quebra-galho em várias viagens minhas. Tá bem velhinha, mas eu acho que ela é uma peça super vendável pela praticidade dela. Então, caso você queira, você pode fazer igual eu fiz aqui, ó, com um mosquetão grande, tá? E colocando a meia-lua aqui. Então, eu vou colocá-la no molde, opção 1, duas meia-luas e 2 mosquetões, né? Que a alça pode passar por dentro e um regulador de alça, tá? Então, essa daqui é a opção 1. E a opção 2 que a gente vai ter é a que eu vou fazer aqui. Eu não tenho mais, eu não consegui localizar mais aquele mosquetão grandão. Então, a gente vai fazer uma modificaçãozinha nessa parte. E é legal porque vocês também têm essa opção. Então, em vez de colocar esse daqui, ó, que seria, né, desse mosquetão com esse pedacinho de alça e tal, que é a opção 1, no lugar desse daqui, nós vamos colocar esse aqui, pequenininho, tá? Então, como que vai ficar aqui? Vai ficar os 2 mosquetões pequenininhos e a meia-lua vai ficar na alça. Então, você vai conseguir encaixar ela aqui na alça. Se ela quiser usar como uma bolsa transversal, ela vai usar com a alça, né? Com os 2 mosquetões sendo usados para poder segurar essa alça aqui, né? E se ela quiser, ela também vai poder usar como uma bolsa tiracolo, que é só diminuir essa alça, ó. Ela pode diminuir e aumentar essa alça por conta do regulador, tá bom?
Então, essa opção que eu estou fazendo aqui no vídeo com vocês é a opção 2, tá bom? Para essa opção número 2, nós vamos montar a alça. Aqui a gente tem 1,5 m de alça, ele já está queimadinha a ponta, ok? E aí, o que eu vou fazer aqui, ó? Em uma ponta, eu vou colocar a alça, vou ali na máquina e vou costurar aqui, tá? Aqui é só ir, voltar e voltar. Então, eu vou na máquina, vou costurar com a linha amarela, vocês vão conseguir enxergar bem nitidamente. Vou costurar e volto. Então, aqui tá costurada, pode já cortar esses fiozinhos, tá? Claro que você vai fazer aí com a linha da mesma cor. O avesso aqui, ó, a pontinha que tá solta, estou deixando pra baixo, ok? E aí, eu vou puxar essa alça aqui até a outra ponta. E pro lado que ficou a parte de baixo aqui, eu vou colocar essa parte, ó. Então, eu venho aqui, ó, passo por cima, de forma que ela fique por baixo. Vou puxar ela até o final pra você ver aqui, ó. Tá vendo? Então, aqui tá o avesso com a pontinha e aqui com a parte do meio do regulador, ok? Passei o regulador, venho aqui até o final, passo aqui, ó, a meia-lua. Vou deixar ela pertinho aqui também. E aí, eu vou fazer isso aqui, ó, dobra pra trás. E venho aqui, passo aqui no meio. Então, a única questão aqui que você tem que ficar atenta é no momento que você tá fazendo isso, você não deixar a alça embolada. Então, estica a alça, passa a mão, vê se ela não está embolada, ó, tá vendo? Passei aqui, beleza, beleza. Então, agora eu vou lá na máquina e passo uma costura aqui e a nossa alça regulável está pronta. Ok, a alça tá pronta, agora a gente vai preparar o tecidinho do mosquetão. Nós temos aqui os 2 mosquetões, peguei a tábua e vou fazer aquele esqueminha de costurinha de viés. Essa tira aqui, ó, tem 16 centímetros por 4, tá? Então, eu vou costurar ela inteira assim, e depois dela pronta, eu vou cortar ela no meio e aí a gente vai ter as 2 tirinhas de 4 centímetros, né? Por 8, no caso. Então, aqui tá pronto. Vou costurar de um lado e do outro, como eu sempre estou fazendo nos vídeos, né? Que eu passo aqui pra você dessa alcinha. Então, tá aqui. Eu vou só dobrar no meio e cortar. Temos as nossas 2 tirinhas de 8 centímetros. E aqui é só passar. Se você quiser, você já pode prender aqui com a costurinha. Eu vou só colocar um clipe, tá? Então, essa parte aqui da pré-produção já tá pronta, que é a opção número 2 de alça, tá? Da alcinha regulável. Tá pronta também. Aqui nós temos o bolso, ok? Esse bolso aqui tá na medida de 33 por 16. Nós vamos dobrar aqui o tecido frente com frente. E aí, nós vamos passar uma costura aqui, ó, de um lado e do outro lado, tá? Tá aqui, ó, pezinho de máquina comum, pontinho de 3,5, retrocesso no início, retrocesso no final, e aqui a mesma coisa, retrocesso no início, retrocesso no final. E aqui eu já tirei os excessos de linha e vou desvirar essa peça. Pra desvirar, eu vou cortar aqui, ó, onde tá dobrado, eu vou cortar as 2 quinas, só pra facilitar pra mim. Vou desvirar, por isso que é importante dar retrocesso no início, pra na hora de desvirar ele não descosturar, tá? E aí, dá uma arrumadinha aqui nos cantinhos. Pode ser com pincel, cabinho de pincel. Aqui eu vou mostrar pra vocês o que eu tô usando. A tampinha de caneta Bic. Funcionou? Ótimo. Então, agora eu vou passar da forma que ela está aqui. Já deixando a costurinha aqui no cantinho bem certinho. E agora, ó, vou fazer isso aqui, ó. Dobro uma vez, assim, como se fosse um meio centímetro. Dá uma passadinha. E a segunda dobra você vai fazer um pouquinho maior. Assim, ó. E aí dá mais uma passada. Agora eu vou passar uma costura aqui. Só pra poder prender. E aí vai ficar o bolso com a parte de cima reforçada, com o acabamento e arrumadinho. Pronto, já cortei. É isso aqui, tá? E aí, o que vai acontecer? Eu vou deixar isso aqui já marcado, porque quando a gente for pra máquina, eu vou fazer aquele triângulo. Vou fazer aquele triângulo aqui, ó, nessa quina.
mais ou menos 1 centímetro aqui, até o finalzinho dessa costura. Não sei se vai dar pra vocês verem, mas essa é a caneta que eu tenho que apaga com ferro. E aí, aqui também. Na hora que eu for passar a costurinha aqui, prendendo esse bolso no forro, vocês vão conseguir enxergar melhor, porque a linha é amarela, né? Mas é isso aqui que eu vou fazer pra poder pregar essa peça aqui no forro e ela ficar com esse cantinho aqui reforçado, tá? É o mesmo triângulo que o pessoal usa em blusas sociais, nos bolsos, pra ele não rasgar aqui. E é isso que a gente vai fazer nessa peça. Aqui, a próxima etapa da pré-produção é justamente preparar essa peça aqui para o quilt, né? Que é a parte de fora da bolsa, a parte principal. Então, eu vou colocar aqui a minha manta. Você vê que ela tá riscada, mas ela tá maior, né? Porque eu fiquei meio preocupada de, na hora que a gente quiltar essa manta, ela dá uma diminuída. Então, eu vou quiltar primeiro e refilar isso aqui depois. Agora aqui eu só vou passar para poder prender, começando aqui pelo centro. E vou pra máquina quiltar junto com vocês, tá? Vou fazer o quilt. Vou marcar para fazer o quilt da mesma forma que eu estou fazendo nas peças, tá? Com a fita crepe, vou fazer o quilt aqui. Então, aqui eu coloquei o ângulo de 45 graus em uma das laterais. Pode ser o de 60 também, se você quiser losangos em vez de quadrados. Vou fazer essa com losangos. Mas o losango você tem que decidir se você quiser ele deitado ou se você quiser ele em pé. Eu quero ele em pé, então eu vou ter que dar uma giradinha na régua aqui. Então, se eu quiser ele em pé, eu vou colocar os 60 graus no topo, tá? Que aí ele vai ficar em pé. Se você quiser ele deitado, você vai colocar os 60 graus na lateral. Como eu quero ele em pé, vou colocar no topo aqui, ó, 60. E vou com a minha fita crepe. Você pode alfinetar em cima da fita crepe. E aí eu vou fazer aquele esqueminha. Pulo 5 centímetros, coloco a próxima, tá? E aqui, ó, tô colocando aqui no meio, já vou passar de um lado e do outro. Que vai ser bem mais prático aqui pra mim. Primeiro lado tá pronto. Vou passar uma costurinha aqui, ó, em cada lateral da fita. E aí, vamos juntos pra máquina pra gente fazer juntinho essa parte aqui, tá? Então, aqui vamos quiltar a peça. Você pode começar aqui do meio, ó, tá vendo? Vir de um lado pra cá, ou começar como eu vou fazer aqui. Começar dessa ponta e vir em todas as pontas, né, dessa direção pra essa, tá? Vou começar por aqui, vou vindo até acabar. Aí aqui a agulha tá centralizada, pontinho de 3,5 e o calcador comum. Tá quiltada desse lado, vou voltar pra mesa pra marcar a posição das fitas pra quiltar o outro lado e fazer o losango. E aí o que eu vou fazer? Eu vou começar desse lado aqui, vou tirar a fita e vou grudar ela na mesa, porque eu vou reutilizar essas fitas, tá? Ok, agora eu venho aqui do lado de cima da peça de novo, a régua tem 60 graus dos dois lados, tá? Então, o primeiro foi desse lado aqui que a gente marcou 60 graus. Agora eu vou virar ele, ó, pro outro lado, alinhado aqui novamente, e vou colocar essas fitas no lugar. E aqui eu vou pegar a fita do meio, que é a fita que tinha sido a que eu tinha colocado no meio lá do outro lado, tá? A partir dessa primeira aqui, eu venho e começo a colocar as outras. Então, aqui já tá prontinho o outro lado. Eu vou voltar pra máquina com vocês pra gente fazer o quilt. Vou começar desse lado aqui e vou sempre dessa direção pra cá. Então, vou começar enrolando. Pronto, o quilt agora tá finalizado.
eu vou voltar pra mesa pra gente refilar essa peça e partir pro próximo passo. E aí você vai pegar a sua tesourinha de cortar manta e vamos recortar ao redor da peça toda, respeitando aqui o tecido, tá? A gente vai cortar de acordo com o tecido. Pronto, aqui já tá tudo cortadinho. Vamos marcar o lugar onde vai ficar o botão imantado dessa parte de fora, que é aqui, ó, a parte reta. E já vamos colocar esse botão no lugar, tá? Tá do mesmo tamanho. Vou colocar aqui, marcar e colocar esse botão. E nós vamos pegar o botão fêmea, tá? Botão imantado. E o gabarito, e reserva o macho, porque a gente vai colocar o macho no tecido de forro, tá bom? Então, coloca o gabarito no meio, a bolinha do meio do gabarito no meio aqui, da marcação que você fez, e faz os risquinhos laterais. Esses risquinhos a gente vai precisar cortar para poder colocar o botão. Então, aqui, de um lado do risquinho, você vai furar, vai colocar aqui, ó, no início do risquinho, no final, pegando a manta junto, tá? Precisa cortar a manta, senão a gente não vai conseguir colocar o botãozinho. Vamos colocar o botão no lugar. Vira o outro lado, coloca o gabarito. E aqui eu pego uma tesoura, você pode usar um alicatezinho daqueles de bijuteria também, se você tiver. E eu viro aqui, ó, as duas abinhas pra dentro, tá? Agora vamos pro outro lado. Mesmo esquema, início do risco, final do risco, puxa. Cuidado com o dedo nessa hora. Coloca o botãozinho. Aqui, ó. Gabarito. Vira um lado e vira o outro. Então, essa parte aqui já está pré-pronta, tá? Eu reservei a outra parte, tá? Que tá com botão fêmea. E vou agora colocar aqui o botão macho junto com vocês, prendendo o botão macho no TNT. Então, junto com o tecido aqui, ó, vamos dar uma alfinetada. Não adianta muito passar nesse caso, porque o TNT não tem cola, né? Mas vamos alfinetar as 4 pontas, só pra gente estabilizar isso aqui e ele não ficar saindo do lugar. Com o molde na mão, coloca ele mais ou menos aqui, ó, pra você saber onde que estão essas linhas, que é a linha da dobra da bolsa. Porque o bolso, ele precisa ser encaixado nessa parte aqui, ó, tá? Você pode centralizar, você pode botar de um lado do outro. Eu gosto centralizado, então ele precisa ser colocado nessa posição aqui. E aí o que eu vou fazer? Eu vou dobrar o bolso aqui, vincar ele pra localizar o meio, não posso dar pique, tá? E eu vou dobrar aqui também, ó. Como aqui tá mais grosso, vou vincar com a tesoura, tá? Só pra gente ter uma ideia de onde tá o meio. Vocês provavelmente não vão enxergar na câmera, mas aqui eu consigo enxergar. E eu venho com o molde só pra localizar aqui, ó. Vou dar uma dobradinha aqui. Vou dar uma dobrada aqui. Então, o bolso, ele precisa estar nessa parte aqui do meio. Vou colocar ele um pouquinho mais pra baixo, que eu não quero que ele esteja tão perto da aba. E também não tão perto do fundo. Então, aqui eu coloquei mais ou menos onde eu quero, você pode colocar onde você quer. E tô seguindo a linha. A linha do bolso é a mesma linha que eu dobrei na peça, tá? E agora, a gente vai fazer a costura prendendo esse bolso no forro e no TNT, tudo ao mesmo tempo. E eu vou costurar naquele triângulo que eu tinha passado pra vocês. Mas antes de ir pra máquina, eu já vou colocar o botão fêmea aqui no lugar, tá? Então, você vai pegar o molde e vai marcar de acordo com o lugar que eu deixei já predeterminado aí no molde de vocês, tá bom? Tá marcadinho. Venho com o gabarito e agora o processo é o mesmo. Como essa peça tem o TNT, não vai correr o risco do botão imantado rasgar o tecido. Se fosse só tecido, a gente ia precisar de um pedacinho de manta aqui. Mas não é esse o caso, então vou rasgar aqui, ó, com o abridor de casa, o tecido junto com o TNT, tá? E
E já coloco o botão, coloco o gabarito, que ele ajuda também ao botão não escapar, e aperta aqui. A mesma coisa do outro lado. O botão já tá no lugar. Agora eu vou pra máquina pra poder costurar e prender esse bolso aqui junto com vocês. Vou começar com ele nessa posição, costuro pra cá, venho, dou a volta no bolso inteiro e finalizo do lado de cá, tá? Só pra vocês entenderem mais ou menos o que eu tô fazendo aqui. Pontinho de 3,5. Não dei retrocesso, tá? Porque a gente vai passar em cima daquela linha. Chego na quina, viro. Final que eu vou dar um retrocessozinho, mas bem singelo. Aqui já tá tudo certinho, já posso cortar esses excessos e tirar o alfinete, tá? Então, assim que ele ficou, ó. Deixa eu dobrar aqui pra você conseguir ver, tá vendo? Dessa forma aqui, porque ele vai dar uma segurança maior aqui em cima, tá bom? Então, aqui eu vou passar uma costurinha de segurança ao redor da peça toda, com o maior ponto que a minha máquina tem, para eu poder tirar esses alfinetes e a gente ir para a montagem final dessa peça. Aqui é bem na pontinha, tá, gente? Então, não precisa ficar tão preocupado com o posicionamento, não. A agulha tá centralizada, mas eu tô deslocando o tecido para ele pegar bem na pontinha. Pronto, aqui eu tô com as duas peças, tá? Vou pegar a peça principal, deixo ela aqui, venho com o molde e a gente vai fazer a dobra dessa peça, tá? Então, aqui, pra facilitar, onde tá a dobra no molde, eu vou colocar um alfinetinho só na peça, tá? Então, aqui, ó, onde tá a dobra, eu coloco um alfinete, que aí eu vou saber exatamente onde eu preciso vincar essa peça. Aqui, e aqui a mesma coisa. Parte de cima, vou colocar um alfinete. Parte de cá também. No forro também vou fazer a mesma coisa. Aqui. E aqui. Aí do outro lado, mesma coisa. Eu vou pegar o ferro com a minha tabuinha aqui e vou vincar. Aqui tem que estar com o ferro bem brando, porque o TNT pode queimar, ou você pode fazer igual eu vou fazer aqui, que é colocar um tecidinho em cima só pra você vincar, tá? Então, aqui de alfinete a alfinete, ó, vou colocar um tecidinho aqui e vou passar pra vincar, alfinete a alfinete. Você vai perceber se tá reto, se as laterais se encontrarem direitinho. Isso é só mesmo pra dar uma marcaçãozinha, tá? Você pode fazer isso com um vincador, com uma tesoura, só pra dar um norte pra gente. De fora aqui é a mesma coisa, só que agora eu vou vincar pro lado contrário, tá? Aqui, como é o próprio tecido, eu não vou precisar de tecido pra fazer o vinco. Pronto, dei a vincada aqui que eu precisava. Agora eu vou colocar aqui, ó, frente com frente. Deixa os alfinetinhos aqui, não vai te atrapalhar. E eu vou passar uma costurinha aqui com o pezinho de máquina pra prender o forro na parte de fora, tá? Só nessa parte reta que eu vou fazer agora, tá? Então, aqui já tá costurada, dei retrocesso no início e retrocesso no final. E agora eu vou desvirar só essa parte aqui. Pode até tirar os alfinetinhos, se você quiser. Dá uma passada. Não precisa passar a costura de arremate agora, tá? Porque a gente vai passar depois que a gente desvirar a peça toda. Mas o que você vai fazer aqui é posicionar esse bonitinho aqui no lugar, ó. Ele vai ficar aqui, tá? Então, você pode posicionar ele. Eu vou colocar ele retinho aqui. Eu quero que ele fique mais longo, porque eu posso jogar ele dentro da bolsa aqui, ó.
pra prender as chaves depois, tá? E aí eu tô colocando com a abertura dele, ó, virada pra frente, que quando ele virar vai ficar pra trás, tá? E agora a gente vai pra montagem final. Vem com o tecido da frente, abre aqui, ó, as duas partes, ok? Eu deixei os alfinetinhos aqui, então eles vão me ajudar. Vou colocar aqui, ó, frente com frente a parte de fora. E aí, onde tá o alfinetinho aqui é onde tá a dobra. Eu já vou prender aqui, ó. O mesmo clipe que eu prendi o mosquetão, eu já vou prender aqui no lugar, tá? E aqui a mesma coisa, ó. Já venho aqui do outro lado. Se você tirou o alfinete, pega o molde e refaz essa marcaçãozinha aqui, só pra você ter certeza do que você tá fazendo. E aí, eu vou prender aqui novamente, ó. Então, eu sei que os dois estão no lugarzinho certo. Posso tirar o alfinete agora. A outra parte que estava aberta, você vai colocar de frente com frente aqui, ó, tá? É isso aqui. E aí, o que vai acontecer nessa hora? Você vai precisar fazer uma costura que eu vou mostrar na máquina como que você vai fazer. Porque a gente vai deixar um espaço aqui pra desvirar, mas esse espaço só vai ficar no forro, ok? Então, antes a gente vai prender só uma das laterais, sem essa parte aqui do forro, a gente prende pra parte de fora ficar toda costurada. Depois a gente vai vir aqui, ó, colocar isso aqui em cima e costurar deixando a abertura, tá bom? Eu vou colocar a minha etiquetinha, ela chegou, é uma etiqueta bandeirinha, que é essa daqui, ó. A gente dobra ela no meio. E a parte que eu quero que fique pra fora, né, que apareça quando a peça estiver evidenciada, eu vou colocar de frente pra essa parte. Então, deixa eu abrir aqui pra posicionar esse tipo de etiqueta que vocês ainda não viram. Então, aqui, ó. Essa aqui é a parte da aba da peça, né? Então, ela é as costas da peça. E eu quero que ela fique de frente pra essa parte aqui. Essa é a parte da aba da peça, tá vendo? Então, ela vai ficar assim, ó, com o número pra trás. Quando você virar aqui, ó, ela vai ficar evidenciada aqui, tá vendo? Com o meu diamantezinho. Então, eu vou achar essa parte aqui na peça e vou colocar ele assim, ó. Então, a frente que eu quero que apareça vai ficar com a frente da peça. E aqui, então, aqui é as costas da peça. Vou colocar ela assim, né? Quando desvirar, é essa parte aqui, ó. Essa é as costas, que é onde tá a aba. Então, eu vou colocar aqui, ó, o número pra onde eu quero que ele fique quando desvirar. E a partezinha do diamante onde eu quero que ela fique quando desvirar. Então, quando desvirar a peça, ela vai ficar assim. E é justamente a frente da peça que eu quero, tá? E aí, você escolhe onde você quer colocar. Mas é basicamente isso. A frente da etiqueta precisa ficar de frente pra frente da peça. É basicamente isso, tá? Então, vou virar aqui novamente. E agora a gente vai pra máquina. Então, vamos costurar. Como eu falei, eu quero deixar aqui, ó, o lugarzinho onde a gente vai manter aberto. Então, eu vou levantar essa parte aqui e vou fazer uma costura aqui, ó, um pouquinho depois desse clipe, até quase no final, tá? Com pezinho de máquina, agulha centralizada, pontinho 3,5. Esse pezinho de máquina é o mesmo que eu vou usar ao redor da peça toda, então não vai dar diferença de tamanho se eu usar dessa forma, tá? Então, faz aqui, ó, dá um retrocesso e aí você vai seguir a costurinha até quase no final aqui, tá? Dá um retrocesso aqui também. Ok. E aqui eu sei que onde tá essa costura, um dedinho depois de onde a costura começou, aqui, eu vou colocar um alfinetinho e aqui um dedinho antes, tá? Porque eu preciso que isso fique com acabamento bem legal. Então, aqui um dedinho antes de onde a costura finalizou, eu coloco um alfinetinho também. E aí, eu vou deixar essa parte aberta. É importante que essa parte aberta seja menor do que a costura que eu fiz. Porque aí eu vou ter certeza que vai estar tudo certinho. Então, agora que eu vou virar. Aqui é onde está a minha etiquetinha. Vou dar retrocesso aqui no início. E vou costurar
até aquela partezinha de onde vai ser a abertura, tá? Aí cheguei aqui onde está o alfinete, dou um retrocesso. Posso tirar o alfinete, venho até aqui, ó, não precisa nem cortar a linha, tá? Dou um retrocesso onde está o outro alfinete e vou até o final aqui. Dou um retrocesso no final também. Pronto, é isso aqui. Aí eu verifico se aqui a curva tá certinha dos dois lados, está. E agora eu vou pegar a tesoura que eu uso para cortar a manta. Vou dar uma cortadinha aqui nessa quina, ó. Tá? Só pra ter certeza que vai ficar bonitinho. E aqui a gente vai desvirar essa peça, tá? Vamos colocar a mão aqui dentro. Então, com a peça desvirada, a gente vai precisar passar, verificar se tá tudo certinho do lado de fora e fechar essa costurinha aqui. Então, aqui eu vou colocar, ó, um pincelzinho. Com o cabinho do pincel vou dar uma arrumada. Vou desvirar, tá? Pra ver se tá tudo certinho do outro lado. Vamos lá. E vamos precisar fechar, né, a abertura aqui, ó. Essa abertura que tá aqui na lateral. Você tem várias opções, tá? Pra fechar isso aqui. Eu vou fechar aqui a mão com vocês, tá? Nem desvira tanto os cantinhos, porque o cantinho já tá certinho do lado de fora. Só mesmo o tanto que você precisa pra poder fazer a finalização dessa parte aqui, tá? Então aqui, ó, já vou dar uma dobradinha, colocar uns clipezinhos aqui, ó. E fazer uma costurinha à mão aqui, pra poder fechar junto com vocês. Pegar o kitzinho de costura, pegar essa linha aqui que tá mais próxima. Eu já ensinei a fazer esses pontinhos aqui em uma das aulas anteriores, né? Até ensinei com uma cor bem diferente pra vocês conseguirem ver que realmente fica invisível. Mas esse aqui eu vou fazer com a linha da mesma cor, tá? Só pra facilitar aqui pra mim. Então, aquele esqueminha, faz o nozinho. Aquele nozinho do patchwork. Então, eu vou fazer a costurinha aqui. Primeiro, abro aqui pra poder esconder esse nozinho. O nozinho fica lá pra dentro. E agora é só alegria aqui, ó. Aí só toma cuidado pra você não ir profundo demais. E essa linha ficar aparecendo do lado de fora aqui, tá? Então, vai pegando só no forro. Ótimo, terminei. Vou fazer um nozinho aqui. Aquele esqueminha de orelhinha de coelho, passa por dentro. Aí, uma vez, vou a segunda vez. Aí, enfio aqui, ó, saio com ele ali na frente. Dou uma puxadinha e corto pra essa linha ficar escondida por dentro aqui. Pronto. Certinho. Desvirar a peça. Vamos lá nos cantinhos de novo. Agora eu vou passar aqui ao redor, tá? E vou precisar fazer uma costurinha de arremate ao redor aqui, ó. Agora vamos passar. É só mesmo pra assentar tudo no lugar, tá? Não tem nenhuma abertura, nada disso. Então, eu vou só passar aqui pra ficar tudo assentado. E vou pra máquina pra arrematar essa costura, tá? Vamos passar nossa costurinha de arremate. E aqui é o seguinte, ó. A gente vai precisar passar ela por trás aqui, ó. Tá? Vem aqui e faz a costurinha ao redor. Eu vou fazer ela com um pezinho normal, com a agulha centralizada, pontinho de 3,5, mas você pode fazer com um pezinho de arremate ou com um pezinho de zíper, como eu sempre falo com vocês. Vou começar por essa parte de trás, tá? De um dos lados aqui, pode ser qualquer um. Aqui, ó. Abre aqui pra não pegar nessa parte. Então, a gente precisa fazer isso aqui, ó.
tá? Aqui tá aberto e eu tenho certeza que só tá pegando na aba, tá? E aí, vou aqui, ó, com o pezinho de máquina. Ó, chegando nessa parte, ó, já vai abrindo a boca, tá? Pra você não correr o risco de costurar o que não deve aqui, tá bom? E aqui, ó, prende, passa esse bonitinho aqui pro outro lado, tá? Aí dá só 2 pontinhos aqui pra subir, pra ficar a distância certinho aqui, ó, acho que mais um pontinho. Isso, agora acho que vai. Só pra você ter certeza que vai ficar a mesma distância de um pezinho de máquina em tudo, tá? Aqui, ó, já puxo o mosquetão pro lado de cá. Agora eu preciso vir passando pro lado que tá a aba, né? Pra gente finalizar a costura aqui onde a gente começou. Acho que agora foi. Isso. E a mesma distância. Eu vou mostrar isso aqui de perto pra vocês, tá? E aqui finalizamos. Tudo certinho. Ó, é isso aqui, ó. A costurinha veio, tá? Ela veio aqui, ó, batendo aqui na lateral. Aqui eu dei 2, 3 pontinhos pra baixo, só pra sair da reta dessa bonitinha aqui, tá? E aí, vira e continua até mais ou menos a distância que daria um pezinho aqui. E aí você vai ao redor dele todo. E aqui, quando chegar aqui, você vai ter que fazer a mesma coisa. Tipo, vai ter que passar, tá vendo? Dá uns pontinhos pra cá, gira, dá uns pontinhos pra cima e continua. Então, aqui, ó. Então, aqui tá certinho a nossa bolsa. Nossa bolsa transversal está pronta. Essa é uma das peças que eu nunca ensinei no meu canal do YouTube, porque ela faz parte da Academia de Costura Criativa, uma plataforma onde eu ensino peças práticas para quem quer aumentar a renda com a costura. Meu foco aqui é te ensinar peças que aumentem a sua produtividade e que permitam que você trabalhe em produção, o que vai fazer o seu custo por peça diminuir e a sua lucratividade aumentar ao mesmo tempo. Eu tinha um curso de costura que se chamava Costura Criativa 10 peças para fazer e vender. Mas eu percebi que eu queria ir além das 10 peças. Então hoje eu não abro mais vagas para esse curso antigo e eu desenvolvi algumas técnicas que vão te ajudar a ter novas possibilidades com a costura criativa. Mas eu não queria descartar aquele conteúdo do curso anterior. Então o que eu fiz? Dentro da Academia de Costura Criativa você vai achar as 10 peças do curso antigo e muito mais. A Academia de Costura Criativa tem um módulo especial para quem nunca costurou. No primeiro módulo dessa plataforma você vai achar as aulas, né, que é um beabá na costura. Lá eu ensino o básico de uma forma didática e com exercícios que você vai poder praticar, começar a praticar a costura sem gastar os tecidos. Então, se você é nível 0 na costura, você é iniciante, você vai ter a chance de ter acesso ao que precisa para começar. Nós já temos dentro da plataforma as 10 peças do curso antigo, todas elas já estão gravadas e liberadas para você. E além dessas peças, eu vou colocar uma peça por mês nos próximos 12 meses, o que vai te deixar com 22 peças práticas e rápidas de serem produzidas. Você também tem acesso a um suporte. Dentro dessa plataforma, você tem a chance de fazer as suas perguntas, tirar as suas dúvidas. Eu e minha equipe vamos estar respondendo você para que você tenha o melhor aproveitamento do curso. E já está liberado também dentro da plataforma um módulo bônus. Nesse módulo bônus, eu vou te ensinar a precificar as suas peças. Assim, você vai poder colocar o preço correto não só nas peças que você vai aprender no curso, mas em todas as peças que você faz aí no seu ateliê. E o melhor é que, aprendendo essa parte da precificação, você vai ter certeza que as suas peças têm lucro. E vai trabalhar começando a ver o resultado financeiro.
Aqui você está tendo a chance de aproveitar como é a minha aula, como é a aula que eu ofereço para as minhas alunas. E eu espero que você esteja gostando e entendendo tudo o que eu estou trazendo aqui. Eu sei como pode ser frustrante desejar aumentar a renda com a costura sem saber como. É normal você achar que é impossível aumentar a renda com a costura ou ter renda com a costura se você não tem vivido essa experiência até hoje. Mas eu quero te dizer que existem sim pessoas que conseguem viver da costura porque elas definiram um catálogo de produtos mais lucrativos. Eu sei como é frustrante ter aquela sensação de que está perdendo dinheiro porque o cliente veio atrás de mim querendo um produto pronta entrega e eu não tinha esse produto para vender para ele. Se o seu foco é ter a costura apenas como um hobby, tudo bem. Se o seu foco é fazer uma peça por semana e ter uma renda extra ali no final do mês, não tem nada de errado com isso, pode continuar. Mas se você deseja que a costura criativa seja uma renda extra estável ou uma renda principal, você precisa aumentar a sua produtividade para que a sua renda também aumente. Mas não adianta ficar achando que a costura criativa é algo complicado. Não adianta ficar assistindo um monte de tutorial na internet e não colocar a mão no tecido e ir costurar. O que eu estou mostrando aqui para você é a oportunidade de enxergar o seu ateliê como um negócio e começar a focar a sua energia na produção que vai te permitir alcançar o salário que você deseja. A ideia é que você consiga produzir mais peças em menos tempo e com esse tempo que vai sobrar, que eu tenho certeza que vai, você investir naquilo que você quiser. Você pode fazer uma peça mais difícil, você pode tentar implementar uma peça nova, né, para lá na frente ver se vai colocar ela no seu catálogo ou simplesmente passar mais tempo com a sua família. Pensa bem. Eu sei que pode parecer que você vai estar perdendo dinheiro no momento que você recusar uma encomenda que não está no seu catálogo. Mas isso é importante. Não é à toa que todas as empresas que eu conheço têm um catálogo de produtos, de itens de produtos limitado. E por que nós que somos artesãs não podemos ter isso também? Isso vai te ajudar a economizar tempo no atendimento, porque você vai ter uma quantidade menor de fotos para enviar para o cliente. Vai economizar dinheiro no momento da compra de matéria-prima, porque você vai saber como melhor aproveitar o tecido e a manta no momento que você for cortar para fazer as peças. E também você vai economizar tempo na hora que você for cortar e costurar essas peças, porque quando a gente faz peças que a gente sempre está fazendo as mesmas peças, a costura fica praticamente no automático e isso ajuda, né, a gente a produzir mais. Eu vou te contar o que aconteceu com as minhas alunas quando elas começaram a costurar as minhas peças. As alunas que começaram a assistir meus vídeos perceberam que a costura criativa pode ser algo descomplicado, que dá sim para produzir peças lindas, rápidas e que permitem um aumento na produtividade. Hoje elas se sentem capazes de produzir as peças que eu ensinei e muitas outras peças, porque as técnicas que elas aprenderam são aplicáveis em vários outros produtos, além dos produtos que eu ensinei elas no meu curso. Elas se sentem capazes e felizes porque podem presentear amigos e parentes se a costura for apenas um hobby. E se a costura for uma fonte de renda, elas tiveram a chance de aumentar a lucratividade produzindo essas peças que são altamente vendáveis. Agora elas podem escolher quais peças que elas querem fazer. Elas podem definir se querem a costura criativa apenas como um hobby, para poder passar o tempo, presentear amigos e família. E para algumas das minhas alunas, o curso foi um pouquinho mais além, né? O acesso à plataforma e as peças que eu ensinei permitiram que elas enxergassem na costura criativa uma possibilidade de renda principal. E aí elas tiveram a chance de escolher ficar em casa para passar mais tempo com a família. Eu vou deixar vocês agora com o testemunho da Viviane, que é minha aluna de costura criativa. Oi gente, tudo bem? Para quem não me conhece, sou a Viviane, da Virtuosa Costura Criativa. Sou aluna da Fabielle também, do curso da Costura Criativa. E queria falar com vocês um pouquinho sobre a minha história com a costura. Eu não sabia costurar nada, absolutamente nada, tá? Nunca sentei na frente de uma máquina para costurar tecido ou qualquer outra peça. E tudo começou no ano passado, em 2019, após uma cirurgia que eu fiz de endometriose
e retirada do útero. E eu fiquei assim, bem debilitada emocionalmente, sabe? Já tratava a depressão pós-parto há uns 5 anos atrás, tá? Que eu tive depressão pós-parto do meu último filho. E fiquei mais debilitada emocionalmente após a cirurgia. Num dia que eu tava de repouso, estava assistindo TV e vi uma professora ensinando uma peça de costura criativa na TV. E eu falava, nossa, eu quero aprender isso. Eu fiquei encantada com aquilo, sabe? E daí eu fui orando, falei, Senhor, eu quero aprender isso, né? Coloquei esse desejo no meu coração e diante de Deus. Logo que o médico me liberou para algumas atividades, né? Eu consegui uma máquina de costura, que era da minha prima, uma Singerzinha que ela tava desapegando. Daí eu peguei para mim e fui treinar a costura. Mas eu não sabia nada, não sabia nem como passar uma linha numa agulha, não sabia como funcionava uma máquina, nada. Até que eu conheci a Fabielle vendo os vídeos dela no YouTube, que são assim muito didáticos, muito maravilhosos, vídeos dela de YouTube de passo a passo. E fui assistindo e fui me encantando cada vez mais com o mundo da costura criativa. Logo após isso, eu fui treinando as peças na máquina, e até que eu adquiri um curso da Fabielle de costura criativa. Como eu não sabia nada, os cursos dela são muito didáticos, porque ensina assim o beabá da costura, de tudo, sabe? E foi aonde eu me apaixonei cada vez mais. Hoje a costura criativa é tudo na minha vida, porque eu até emociono assim falar, porque ela me tirou da cama, sabe? A costura criativa é a minha motivação, uma das minhas motivações hoje, porque ela me tirou da cama. Hoje eu tenho vontade de levantar da cama para eu produzir as peças. E o curso com a Fabielle foi assim um divisor de águas para mim, porque qualquer dúvida que eu tinha, eu perguntava para ela me ajudava. Então assim, para mim ela foi mais que uma professora, ela se tornou uma amiga, porque ela fez a costura se tornar fundamental na minha vida. Então eu tenho muita gratidão a ela e aos cursos dela, sabe? Porque ela ensina tudo muito detalhado. Foi assim um divisor de águas na minha vida realmente, sabe? Porque todo o beabá foi com ela que eu aprendi. E eu tenho aqui a minha primeira peça de costura criativa que eu fiz. Eu passei um viés aqui, na verdade não é nem um viés, é um debrum, porque eu nem sabia que existia viés, eu não sabia a diferença entre viés e debrum. Então esse aqui tá todo assim, tortinho, sabe? Tá todo errado, mas assim, eu guardo com muito carinho, porque foi daqui que eu saí, sabe? Eu não sabia nada mesmo. E hoje, assim, eu melhorei muito. Então eu tenho muita gratidão pela Fabielle, pelo curso de costura criativa que Deus colocou na vida dela, para ela inspirar outras pessoas, para ela ajudar outras pessoas. Tá bom, pessoal? É isso. Um beijão, até a próxima. Você viu que lindo o testemunho da Vivi? Ela começou do zero e hoje ela tem o ateliê dela montado. E até uma máquina industrial ela conseguiu comprar para agilizar a produção. Eu sou muito grata por ter conhecido a Vivi e por poder dizer que eu faço parte da história dela com a costura criativa. Você tá achando que eu esqueci do que eu prometi? Que eu ia te ensinar como fazer essa peça aqui em mais 5 tamanhos? Então vamos lá, vou mostrar pra você o que você vai fazer para conseguir ter 6 variações de tamanho dessa peça. Uma você vai ter no molde e as outras 5 é a forma que eu vou te ensinar aqui. Eu precisei vir para a mesa da minha sala para poder explicar isso para vocês, porque lá na mesa do ateliê não estava dando para mostrar, tá? Então o molde que eu enviei para vocês por e-mail é esse tamanho aqui, ó. Foi essa bolsa aqui que eu fiz. Ó, com o mesmo modelo, aqui tá com um tamanho um pouquinho diferente, mas com o mesmo modelo eu fiz essa pasta aqui
no material de carpete de forração. Ela fica bem diferente e é uma peça muito rápida de se fazer, tá? E com um custo-benefício bem legal, porque ela não desfia, então funciona super bem. Como que a gente pode fazer para poder conseguir fazer essa peça em mais 5 tamanhos? Aqui eu tenho a folha do tamanho A4. Baseado nessa folha, a gente tem mais 5 tamanhos. Eu vou mostrar aqui pra você. Olha que legal. A folha 4, ela tem mais ou menos 21 por 30. A folha 5, ela é exatamente a metade da A4, ó. Até deixei ela sem cortar pra vocês verem, tá vendo? É isso aqui, ó. A 5 é metade da A4. E aí vem a 5, a 4, a folha A3, ela é exatamente o dobro da folha A4. Então, eu peguei a folha A4 aqui e uni, passei uma fita crepe aqui atrás para vocês verem o tamanho. Ó, então, a gente tem tamanho A5, tamanho A4, tamanho A3. E aí, a brincadeira continua, né? A gente vai ter... Agora não vai ter nem como eu mostrar mais com rosa por baixo, vou ter que mostrar assim mesmo. A gente vai ter a folha A2, que é exatamente o dobro da A3, e a gente vai ter a folha A1, que é exatamente o dobro da A2. Tá vendo? Vocês podem fazer isso aqui em casa e colocar num papel cartão, colocar num papel mais durável. Aqui eu estou fazendo só na folha A4 mesmo, unindo as folhas A4 para conseguir mostrar para vocês, mas é isso aqui, ó. Aqui a gente tem a folha A1, folha A2, folha A3, folha A4 e folha A5. Tá vendo? Então aqui a gente tem, ó, 1, 2, eu gosto de colocar elas assim, ó, que elas ficam com um tamanho bem legal, tá vendo? E aí dá pra ver a proporção, né, que essas peças ficariam. Certo, e agora como que a gente vai fazer esse molde? Vamos lá, vamos trabalhar com esse molde A5. E ele vai facilitar nossa vida aqui pra gente poder conseguir reproduzir esse molde aqui em qualquer tamanho. Então, quando você pegar a folha 5, você vai dobrar ela no meio, vinca, e aí você vai dobrar no meio de novo. E vinca novamente. Ok, achei, né, a proporção que eu queria. Aí, onde que estão as linhas? Vou fazer um pontilhado para vocês conseguirem enxergar direitinho. Primeira linha tá aqui, segunda linha, terceira linha. Então, aqui eu tenho 3 linhas, mas eu tenho 4 partes. 1, 2, 3, 4. Então, o que que eu faço? Pego essa ponta aqui e venho aqui nessa primeira linha pontilhada. Pronto, aqui eu já achei o que eu preciso fazer. E eu vou arredondar as pontas dessa daqui, porque dessa forma ela vai ficar igual o meu molde principal. E vou arredondar. Como que eu faço para arredondar essa ponta? Você pode usar uma régua de canto arredondado. Essa daqui tem 3 cantos, essa daqui tem 4 cantos. Aqui eu vou usar, ó, o cantinho de 3. Então eu coloco ele reto aqui e venho e risco, tá? Então isso aqui vai me dar o canto arredondado que eu quero. Não tenho essa régua, não tem como comprar e tal, não tem problema. Você vai pegar uma régua normal, vai riscar aqui, ó, 3 centímetros, do lado de cá, mais 3 centímetros. Vai pegar uma caneca, um prato, um copo, tampa da garrafa de café, o que você tiver de redondo, e vai colocar, traçar daqui até aqui, arredondando. E isso vai ser o suficiente para você resolver. Normalmente eu risco apenas um lado, dobro aqui no meio e corto junto, porque aí os 2 lados vão ficar iguais. Pronto, tenho aqui, ó. Dobra aqui no pontilhado. Ah, Fá, achei que ficou muito para baixo em relação a isso daqui. Não tem problema, sobe um pouquinho aqui
e regula o tamanho que você gostar, o tamanho que você quiser. E nesse caso aqui você pode bater um botão só, aqui no meio, ou você pode bater 2 botões igual o outro, tá? Pode ser botão de pressão e tudo. Para que serve esse tamanho? Para uma carteira, um porta-documentos, um porta-remédio. Você dá o nome que você quiser na hora de apresentar isso aqui para o seu cliente. O legal é que com a mesma técnica de acabamento, você pode fazer várias peças diferentes. Então, vou fazer a mesma coisa agora com o tamanho A4. E o restante vocês vão reproduzir aí do tamanho que vocês quiserem, tá? Cada tamanho vai te dar uma possibilidade. Ó, dobrei no meio de novo, abri. Vou ter a mesma questão de proporção que eu tive no outro, que é aqui, ó, primeira linha, segunda linha, terceira linha. Vou pegar a ponta e unir com a primeira linha. O corpo da bolsa já tá ok. E agora eu vou fazer o canto arredondado aqui. Nesse daqui, como ele é um pouco maior, eu já posso usar o canto arredondado de 5. Que aí eu marcaria 5 centímetros mais 5 centímetros e traçaria com a caneca, enfim. E aqui eu vou traçar com a régua porque eu tenho a régua. Então, gente, é o seguinte, trabalha com o que você tem, né? Comece onde você está, use o que você tem, faça o que você pode. Aqui, dobra no meio, faz o corte, porque aí os dois lados vão ficar proporcionais. E já tenho o segundo molde. Também não gostei dele grandão aqui, não tem problema, dobra a aba um pouquinho pra cima e vida que segue. Essa daqui já pode ser uma carteira ou uma carteira clutch, né, e por aí vai. Então, o tamanho A3, o tamanho A2 e o tamanho A1, todos eles você pode transformar e usar, né, e fazer essas peças aí no seu ateliê, de vários tamanhos diferentes. Você já tem a forma de fazer, que eu ensinei aqui no vídeo. E com esses 5 moldes a mais, né, com 6 tamanhos de peça, você vai poder apresentar para o seu cliente várias opções. Carteira, porta-documento, porta-passaporte, bolsa clutch, bolsa transversal, porta-notebook. A sua imaginação pode ser o seu guia. E o que é muito legal, todas elas têm a mesma técnica de produção, então você vai economizar muito tempo, né? E é isso que a gente quer aqui, tá bom? Então, vamos lá. Antes de finalizar esse vídeo, eu tenho 3 recados super importantes, então não sai daqui, para você não se arrepender depois. Primeiro recado é que essas aulas aqui só vão estar disponíveis até domingo, meia-noite. Depois de domingo, só as minhas alunas vão ter acesso a essas aulas e aos moldes que eu tô oferecendo. Então, aproveita que você tá tendo a chance de assistir as aulas como uma aluna VIP e bora costurar. Quem quiser ser minha aluna da Academia de Costura Criativa, fica atenta, porque você vai ter a oportunidade de entrar na minha próxima turma, segunda-feira, 8 da manhã. Agora vamos pro segundo recado. Eu já falei aqui, mas, né, é bom repetir. Para você receber os moldes, é necessário que você esteja inscrita na Semana da Costura Criativa Descomplicada. Então, caso você ainda não tenha feito sua inscrição, procura aqui na descrição desse vídeo ou aqui embaixo um botão para você se inscrever e assim eu saber, né, eu ter acesso ao seu nome e e-mail para te enviar esses moldes, tá? Terceiro e último recado, que também é muito importante e é muito legal, acho que você vai gostar. Eu tenho um grupo maravilhoso de costura criativa lá no Telegram que é gratuito. Lá eu coloco dicas, posto aulas, mostro os bastidores da minha produção e ainda respondo perguntas, né, dúvidas das meninas que precisam de ajuda. E a galera de lá é tão legal que às vezes quando eu entro e vejo que tem alguma pergunta, outras meninas já responderam a pergunta. Então assim, você vai ter acesso a uma comunidade que tem um coração disposto a ajudar. E um negócio, elas moram no meu coração e por isso elas sempre ficam sabendo das coisas antes. Para você ter uma ideia, antes mesmo de eu lançar essa Semana da Costura Criativa Descomplicada, elas já estavam sabendo. Então aproveita para fazer parte, eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Vai ter um botão ou um link aqui embaixo para você clicar e fazer parte do meu grupo de costura criativa no Telegram. Não esquece de comentar aqui embaixo o que você tá achando dessa semana super especial que eu preparei para você. Convida sua amiga para ela ter a chance de ter peças mais práticas no ateliê dela, ou até mesmo se ela não for fazer essas peças, ela ter a chance de
enxergar no catálogo dela peças que vão ajudar ela a aumentar a produtividade. Fica atenta porque os próximos vídeos vão ter informações que vão ser muito legais pra você. Eu prometo que quem deixar comentário aqui, eu vou tentar responder todo mundo até domingo. Eu sei que é muita gente, tem muita gente escrevendo, mas eu sempre me esforço pra responder todo mundo, tá? Então, aproveita para deixar seu comentário. Às vezes, se eu não consigo responder, gente, eu pelo menos vou ler. E isso me motiva a fazer outras semanas aí de costura criativa para vocês. Muito obrigada por você ter ficado até aqui. Um beijo para você e até o próximo vídeo.